Pronto, tá gravando então. O que eu tava falando? É que a lista abrangeu bastante coisa, porque tinha coisa de unidade, que tinha que mudar de unidade, tinha algumas que não. Tinha uma que acho que tava em centímetro por segundo que não. Então eu coloquei que era interessante, porque não precisava mudar, já que a resposta estava pedindo em centímetro mesmo. Mas eu, inclusive, deixei um erro na lista, porque teve uma questão que a resposta eu não coloquei sinal, mas era negativa. É uma. Deixa eu ver qual que é. É a letra C da 3. E aí era negativo e eu não coloquei. Eu nem falei nada porque eu ia resolver agora na monitoria, tá? Mas então é isso. Alguém, quem ficou com dúvidas, quiser falar, se quiser abrir o microfone também, fica à vontade, não precisa ficar com vergonha, não. Tá, pode falar. Eu vi que teve quem que falou que tava com dúvida. Deixa eu ver. A Gabriela, a Emily falou que ficou com dúvida na 5, o Júlia falou que tá com dúvida na 4. Tem mais. A Fernanda. Então, se vocês quiserem falar o que vocês estão com dúvida, vai ajudar, tá? Se vocês quiserem, tipo, ai, não entendi tal coisa, eu tenho os exercícios aqui. E aí, se vocês quiserem e acharem melhor, eu posso resolver a lista inteira agora. Porque aí, tipo, por exemplo, ó, não conseguiu a 4, não conseguiu a 5, não conseguiu a 7. Então, se vocês quiserem que eu resolva a lista inteira, eu resolvo. Tenho tudo resolvido no meu caderno aqui. Na 6. Posso na 4, a 7. Posso. A 3, ninguém ficou com dúvida? Se alguém ficou com dúvida na 3. Porque a 3 tem um errinho na lista. Entendeu? Tipo assim, olha. A 3 na. A letra C. Tá falando, supondo que essa abelha gastou um tempo T1 de 30 segundos para chegar ao primeiro ponto e 10 segundos para chegar ao segundo, calcular as velocidades médias. Aí, no segundo trecho, você colocar a velocidade média, que é o ΔS, é a final menos inicial. A final, que ela parou na 30, menos a inicial, que era 55 a posição. Então, vai dar um valor de menos 25, é um valor negativo. Então, quer dizer que a velocidade vai dar um valor negativo, tá bom? Então, é só isso mesmo, o valor tá certo, só que é menos 2,5 metros por segundo, tá? É só isso que estava errado mesmo na lista. E agora responder a 4. Vocês ficaram com dúvida na 4. Tá. É bem tranquilo. Tá? Eu não sei se eu fizer assim, vocês enxergam? Eu acho que não. Não sei o que a gente vai fazer. Se vocês quiserem. Tá. Tá. Não enxerga. Ok. Ó, eu vou. Isso que eu vou fazer. Eu vou tirar uma foto e vou mandar no grupo de física, tá? Eu vou mandar uma foto de física, aí vocês pegam e vão acompanhando. Só um minutinho. Eu não sei se vocês viram, mas a maioria das questões da 4, 5, 6, 7, eu tirei tudo da internet com resolução, em vídeo, com o professor. Eu tô procurando pegar questão que tem resolução, para vocês conseguirem fazer. Mas não tem problema. Pronto, gente, deixa eu mandar agora no grupo. Deixa eu achar o grupo. Aqui, achei. Chegou? Já mandei. Gente, eu fiquei sabendo que vocês estavam ansiosos para as aulas online assim, mas só 19 pessoas tem. Fiquei chateada, achei que ia ter mais gente, mas tudo bem. Espero que a foto tenha chegado aí. Vamos começar então. 4. 4 da UFSCar. Um trem carregado de combustível de 120 metros de comprimento
Faz o percurso de Campinas até Marília numa velocidade constante de 50 km por hora. Primeiro, 120 metros quilômetros por hora, depois 50 km por hora. Você tá vendo? Tá errado, né? Lembra que na videoaula eu falei quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Tá escrito na foto, olha só, eu coloquei completinho. Divide por 3,6, 13,9 metros por segundo a velocidade dele. Lembra de deixar as unidades, tá bom? Certinho. Onde eu parei? Esse trem gasta 15 segundos para atravessar completamente a ponte sobre o rio Tietê. Qual o comprimento da ponte? Aí, eu coloquei adaptado porque essa segunda pergunta não tinha, mas eu achei legal colocar, porque você precisa da primeira resposta para responder a segunda. E aí eu coloquei da minha cabeça mesmo. Se uma mosca atravessasse essa ponte em 50 segundos, qual sua velocidade média da mosca? Então, vamos lá. Primeira coisa, ele quer saber a velocidade. Calma aí. Para você que entrou agora, a gente está resolvendo os exercícios da lista do 4 ao 7 que o pessoal ficou com dúvida. Tá bom? Então, vamos lá. Ai, eu falo muito tá bom, né? Mas então, primeiro, a gente quer saber a velocidade, o comprimento da ponte. O que que a gente tem? Primeiro, a gente tem que pensar as fórmulas que a gente tem. A fórmula que a gente tem para resolver esse tipo de questão de travessia é a mesma coisa da velocidade média normal. É a velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. É isso. Só que você tem que prestar atenção, porque o ΔS, se for um corpo extenso, você tem que somar o comprimento dele. Igual nesse caso aqui, é um corpo extenso, não é um ponto material. Igual no caso da mosca, que é um ponto material, que você pode descartar a medida dela. Tanto é que nem tem no problema. Então, olha só, qual que é a fórmula que eu coloquei para você resolver? Velocidade média igual a ΔS. Qual que é o ΔS? Comprimento do trem mais comprimento da ponte, sobre o tempo que ele gasta, certo? Velocidade média você tem, que você converteu para metros por segundo primeiro, que é 13,9, igual comprimento do trem, que ele fala que é 120 metros, mais comprimento da ponte, sobre quanto tempo que ele falou que gasta 15 segundos. 15 segundos, então. Estão acompanhando, né, gente? Então, aí, que eu fiz aqui? Multiplicação em cruz, vocês sabem como é que é, né? Tipo, o primeiro lado do 13,9 não é fração, então, é, tipo, como se ele fosse sobre 1, entendeu? Porque é dividido por 1, então é ele mesmo. Então, você vai multiplicar o 13,9 vezes 15 e o 120 mais o comprimento da ponte, multiplica por 1, que vai dar isso mesmo. Faz a conta normal, espero que vocês saibam fazer essa conta. E o resultado, 85,5 metros por segundo, metros, tá bom? Eu queria saber se essa parte vocês entenderam. Vai respondendo aí, enquanto eu vou, se ficou alguma dúvida, vocês mandam. E enquanto isso, eu vou fazendo a velocidade média. Não, a velocidade média da mosca. Primeiro, para você saber a velocidade média da mosca, você precisa saber quanto que tem a ponte, porque a ponte é o ΔS. E para isso, você tem que responder a pergunta de cima. Então, tá bom. Velocidade média vai ser ΔS sobre ΔT. ΔS, você acabou de achar, que é o comprimento da ponte, 88,5. E o tempo que te deu também, que é 50 segundos. É só dividir 88,5 por 50 e dá 1,77 metros por segundo. Essa é a questão 4, bem tranquila. Ficou alguma dúvida? Quem estava com dúvida? Se puder falar, eu estou esperando. Ah, entendi. Ah, é. Tem que prestar bastante atenção, viu? Na hora de converter a velocidade, que isso nossa, é muito complicado. Porque várias vezes eles colocam mesmo em unidade diferente e você erra mesmo por, assim, distração, principalmente no Enem, que são 90 questões. Você tá, assim, por aqui de fazer questão já. Então, vai ficando cansativo, você vai. É normal. Mas é só treinar, bem tranquilo, tá? Questão 5. Questão 5 já tem o desenho. Vamos lá começar. Questão 5. Ah, isso vai ser bem rapidinho, gente. Vou liberar vocês rápido, porque às 6 vocês têm aula, né? Então, vamos lá. Pode começar, então.
Ó, duas esferas A e B movem-se ao longo de uma linha reta, com velocidades constantes e iguais a 4 centímetros por segundo e 2 centímetros por segundo. Geralmente, quando eles dão tipo um centímetro e tal, você não converte, geralmente. Porque o que é natural é dar em quilômetros por hora e metros por segundo, porque tem a regrinha do dividir ou multiplicar por 3,6. Então, geralmente, quando aparece um centímetro assim, você sabe que não. Ai, o que eu fiz? Nada. Você sabe que não mexe. Então, vamos lá. A figura mostra suas posições num dado instante. Esse aqui já tem as posições. Pode perceber que a bolinha A está na posição 3, com 4 centímetros por segundo, e a bolinha B está na posição 7, com 2 centímetros por segundo, que são as velocidades delas. Vocês têm que perceber que eles estão indo para o mesmo lado, viu? Porque se eu não me engano, eu coloquei também velocidade relativa, perguntei. Então, vocês têm que perceber que eles estão indo para o mesmo lado, tá bom? Tem que prestar atenção na orientação também. Se os números estão crescendo para lá, a orientação está para lá, entendeu? Então, vamos lá. A posição em centímetros em que A alcança B é... Então, ó, o que eu falei de encontros de corpos e ultrapassagens? Encontros de corpos e ultrapassagens são a mesma coisa, entendeu? A gente resolve do mesmo jeito e é bem manual mesmo, daquele jeito que você vai resolver, que todas são. Tá. Deixa eu falar um negócio. Fabi, que entrou agora. Acho que é assim que fala, Fabi. Mas então, a gente está resolvendo esse exercício da lista do 4 ao 7, tá? E aí a gente já resolveu o 4. Se você tiver em dúvida do 4, você ou espera a gente terminar e pergunta, ou você assiste o vídeo depois, porque vai postar no YouTube. Então, bem tranquilo, tá? Então, o que eu tava falando é que os exercícios de encontro de corpos e ultrapassagem a gente resolve do mesmo jeito, sempre, do mesmo jeito. A gente tem que montar a equação horária para um para outro, porque o tempo que eles estão se encontrando ou ultrapassando, que é um encontro mesmo, que é o momento que vai acontecer a ultrapassagem, é o tempo que eles estão se encontrando, é o mesmo. É o mesmo tempo que você acha. Então, é a partir desse tempo que você acha que você vai conseguir achar a posição deles e tudo mais, tá bom? Então, vamos ver. Nesse caso aqui, a equação que eu falei é a do sorvete, que é S igual a S0 mais VT, tá bom? E a gente sempre tem que igualar, pode olhar aí no exercício, tem que igualar as duas equações. Primeira equação, que a gente quer saber, o que a gente quer saber que eu já esqueci? Qual a posição? A posição é S, posição final, tá bom? S de A ou S de B, que é igual também. É a mesma posição que eles se encontram. A mesma coisa pensar num carro, gente. Tipo, os dois, tá lá, um atrás do outro, tá ultrapassando. Quando eles ultrapassarem ou se encontrarem, eles vão estar na mesma posição. Entendeu? É nesse raciocínio. A primeira, do S de A. S0, posição inicial que ele tá aqui, 3, tá no gráfico, na figura, né? Mais a velocidade dele, que é 4 centímetros por segundo, vezes o tempo. A gente, em relação ao tempo, a gente quer achar o tempo, então o tempo é o tempo. Vai colocar tempo. E a posição de B, que é o SB, que é a posição inicial de B, que está aqui, 7, mais a velocidade inicial, a velocidade dele, 2 vezes o tempo, tá bom? Eles estão no mesmo sentido, estão na mesma orientação da trajetória, não tem nada negativo para colocar aqui. Então, a gente vai igualar agora os dois, as duas equações. 3 mais 4t igual a 7 mais 2t. A gente vai mexer nessa equaçãozinha aí e achar o t. Eu espero que vocês saibam fazer isso. Se não saber, também souber, né? Aí vocês podem me falar que eu faço. Olha aqui, ó, tá explicando certinho. Passa tudo que tem t por um lado, tudo que não tem t para o outro. Não esquece de trocar sinal. T é igual a 2 segundos. Substituindo em SA ou SB, que é a mesma posição, SA, 3 mais 4 vezes 2, 4 vezes 2 a gente resolve primeiro, lembra? Regrinha da matemática.
11 centímetros. Então, a gente vai eles vão se encontrar na posição 11 aí da figura, tá bom? E a velocidade relativa entre A e B, eles estão no mesmo sentido, então você subtrai as velocidades, certo? 4 menos 2, 2. É só isso, velocidade A em relação a B. Velocidade A menos a velocidade B, que é 2. 2 centímetros por segundo. E tá tudo explicadinho na foto que eu mandei pra vocês. E é isso. Tem alguma dúvida? Oi, Douglas. Se não ficou nenhuma dúvida, quem tava com dúvida nas 5, não lembro mais quem é. Bom, mas enfim, a Emily. Espero que você tenha entendido, tá bom? Vamos para 6. Mesma coisa, só que a 6 ela vai assim. Ah, ok, que bom. A 6 ela vai exigir uma coisinha diferente só que para vocês fazerem vai ficar mais fácil, que é o desenho. Se vocês desenharem, vai ajudar muito, muito, muito. Uma coisa que é muito importante em física, matemática, qualquer exata, tudo de coisas, números que o programa traz, informações, anota no cantinho. Faz um desenho, porque ajuda. Porque às vezes você lê português, não ajuda, entendeu? Não ajuda, não. Então, assim, você tá com o desenho, com os dados, ajuda demais. Então, vamos resolver aqui a 6. A 7 eu achei mais complicadinha dessas. A 6 é mais interpretação mesmo. Ela é mais chata na parte de interpretar. É da FUVEST. Vamos lá. Marta e Pedro combinaram de encontrar-se em certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Então, eles vão se encontrar para seguir viagem os dois juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, marco zero, constatou que, mantendo uma velocidade média de 80 quilômetros por hora, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. Então, ela passou pelo ponto zero e se ela continuasse a 80 quilômetros, ela chegaria naquele ponto que eles tinham combinado. No entanto, lembra que eles vão se encontrar lá na frente, tá bom? No entanto, quando ela já estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero. Então, enquanto ela estava no quilômetro 10, ele estava lá no quilômetro zero, tá bom? Onde que eu parei? E o Pedro pretendia continuar a viagem com uma velocidade de 100 quilômetros por hora. Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximos a um marco da estrada com indicação de qual quilometragem. Então vamos lá. A Marta tá no quilômetro 10. Ó, olha só o desenho que eu coloquei para vocês. Eles estão na mesma orientação da trajetória, estão os dois indo para o mesmo lado. Então a gente vai tratar isso como um encontro de corpos ou uma ultrapassagem, tá bom? Como que faz encontro de corpos ou ultrapassagem? Monta a equação horária, a regra do sorvete, para os dois, igual os dois. O que ele quer saber? Quer saber a posição que vai se encontrar. Então, vocês vão achar o tempo e substituir em alguma das funções que você montou, tá bom? Então, vamos lá. Olha o desenho como facilita. O Pedro, no quilômetro 10, a 100 quilômetros por hora. A Marta, no quilômetro... Eu falei quilômetro 10, né? Não, o Pedro tá no quilômetro 0. E a Marta, no quilômetro 10, ela assim, no quilômetro 10 a 80 quilômetros por hora. Vocês podem perceber que o Pedro está mais rápido, então alguma hora mesmo ele vai encontrar com a Marta. Montando a equaçãozinha do sorvete, a posição do Pedro é zero, porque a posição inicial dele é zero, mas a velocidade que é 100 vezes o tempo. E da Marta, que é a posição inicial 10, mais 80, que é a velocidade dela, vezes o tempo. A gente vai igualar. Vamos passar tudo que tem T para um lado, tudo que não tem T para o outro. A gente vai achar um tempo de meia hora. Vocês podem perceber que esse exercício aqui tá tudo em quilômetro, tá tudo em hora, tem nada em metro por segundo, que é a unidade do sistema internacional. Mas isso
Não tem problema, sabe? Porque, tipo assim, se você resolver tudo em quilômetro por hora, se você achar uma posição, vai dar em quilômetro. Se você achar um tempo, vai dar em hora. Se você achar uma velocidade, vai dar quilômetro por hora. Se você resolver tudo metro por segundo, de segundo, metro, você vai achar tudo em metro, em segundo, em metro por segundo ao quadrado, que seja. Nesse caso aqui, ele tá perguntando a quilometragem. Então, não tem sentido você ficar mudando, porque depois no final você vai ter que passar de novo para quilômetro. Então, não precisa, entendeu? Por isso que a gente está tratando em quilômetro em hora. Bom, a gente já achou que vai demorar meia hora para eles se encontrarem, então a gente vai substituir na função de Pedro ou de Marta. Eu substituí aqui na de Pedro, porque tem um zero, é mais fácil de fazer conta. Então, é só multiplicar 100 vezes 0,5, que dá 50 quilômetros. Então, no quilômetro 50, eles vão se encontrar. E é só isso que está perguntando a questão. É uma questão mesmo de encontro de corpos. Eu coloquei bastante de questão de encontro de corpos, tá bom? Eu achei que ficou faltando questão do MU, do MU, do movimento uniforme que a gente tratou. Mas, se for o caso, eu coloco na lista que já tá pronta. A lista de vocês, que eu tenho aula agora com vocês na próxima quarta-feira. Hoje, quem vai disponibilizar é outro professor, eu não sei quem é. Acho que é o Pedro. E eu tenho aula de novo na quarta já. Os slides já estão prontos, a lista de exercícios já está pronta. Eu ia colocar amanhã para vocês, se quiserem, dando uma olhada. Se vocês quiserem, eu espero. E qualquer coisa eu coloco o exercício do movimento uniforme. Quem estava com dúvida nas 6, tá tudo certo? Não tem mais dúvida? Se quiser responder, se tá tudo certo, se entendeu, beleza. Enquanto isso, vamos para a 7, que eu achei um tiquinho mais complicada, mas se você desenhar, nossa, juro, desenho é muito mais fácil, muito, muito, muito mesmo. Não dava para igualar os dois. Opa, calma aí. Não dava para igualar os dois casos logo no começo com a fórmula do sorvete? Então, mas sim, a gente igualou no começo. A gente montou, tem que montar as duas equações, monta a para o Pedro, monta para a Marta. Do Pedro, do Pedro, você vai montar 0 mais 100t, e da Marta, SM igual a 10 mais 80t. E iguala os dois já, logo no começo. Aí você vai achar o tempo, porque não tem como você achar a posição. Porque para você fazer isso, você tem que mudar a equação, e não tem como mesmo. A posição você vai achar depois de achar o tempo. É uma receita de bolo. Você segue ela, você monta a equação do sorvete para os dois, iguala, acha o tempo. Se estiver pedindo tempo, você para por aí. Se estiver pedindo posição, você acha a posição jogando em qualquer fórmula. É uma receitinha de bolo que você segue, tá bom? Não sei se eu respondi, eu espero que sim. Mas que eu vi aqui. A gente igualou no começo, sim. Pode ver até na foto que eu mandei no grupo, tá? Ok. Vamos para 7. A última. E aí eu já libero vocês para vocês respirarem antes de ter aula de novo. Em uma caminhada por um parque, uma pessoa, após percorrer 1 quilômetro a partir de um ponto inicial de uma pista e mantendo uma velocidade constante de 5 quilômetros por hora, cruza com outra pessoa que segue em sentido contrário com velocidade constante de 4 quilômetros por hora. A pista forma um trajeto fechado com um percurso total de 3 quilômetros. Calcule quanto tempo levará para as duas pessoas se encontrarem na próxima vez. Então, vamos lá. Dados que o problema traz. Olha o desenho que eu montei. Uma pessoa sai de um ponto inicial. Primeira coisa que vocês vão fazer, desenhar uma pista fechada, né, gente? Porque não tem como ser reto, eles estão assim e se encontrar. Então, vai ser um trecho fechado. Coloca um ponto inicial nele e uma pessoa está andando a 5 quilômetros por hora. E quando ele percorre 1 quilômetro, depois de ele andar 1 quilômetro, ele vai encontrar com uma outra pessoa que está indo no sentido oposto e está andando a 4 quilômetros por hora, tá bom? Esse 1 quilômetro que eles colocaram aí realmente não é nada, tá bom? É só para confundir, você não vai usar para nada. Então, eles colocaram aí só para inventar.
se eles tivessem se encontrado no ponto inicial ou em qualquer outro ponto, o resultado é o mesmo, tá? Então, isso aí é só para atormentar vocês e fazer vocês pensarem, ai meu Deus, preciso usar. Não precisa. Nesse caso, não vai usar, tá bom? O que que ele quer saber? Ó, mais uma coisa. A pista tem percurso total de 3 quilômetros. Calcule quanto tempo levará para as duas pessoas se encontrarem na próxima vez. Vamos pensar. A gente tem que pegar. E esse aqui, a gente não vai precisar. É o encontro de corpos, mas a gente não vai precisar montar duas equações, entendeu? Porque assim, é, se a gente pensar, a gente vai conseguir resolver de um jeito mais fácil. A gente vai usar a fórmula da velocidade média normal, tá bom? Então vamos pensar. Primeira coisa, olha só o que eu coloquei, total do percurso 3 quilômetros. Você entende o que que é esse total do percurso? 3 quilômetros? A pista tem 3 quilômetros inteirinha. Então, assim, a pista tá aqui. É uma bolinha. Será que eu tenho uma bolinha? Não. Mas, enfim, é uma bolinha a pista. A gente vai sair daqui e vai dar uma volta aqui. E topei com uma pessoa aqui e ela tá indo pra cá. Vocês não acham, tipo, para elas se encontrarem de novo, o que que a gente tem que ter na cabeça? Que elas vão percorrer o trajeto inteiro da pista. Então, esse 3 quilômetros que ele tá dando e de fato é o delta S que a gente vai usar na fórmula, é o delta S total que eles vão percorrer para se encontrar de novo. Se um tá aqui e se encontra, e eles vão se encontrar aqui. Esse andou para cá, esse andou para cá, eles vão andar a pista inteira. Então, o delta S é isso aqui que a gente está procurando, entendeu? É o 3 quilômetros que a gente quer. Então, o delta S a gente já tem. E a velocidade, que é a velocidade que é a relativa, porque se um tá andando numa posição ou tá andando na outra, a gente precisa da velocidade relativa dos dois, porque se um tá andando aqui e aqui, a gente precisa somar, certo? Então, a velocidade é 5 mais 4, que dá 9. Então, tá bom. Eu até coloquei aqui, entre parênteses, que são sentidos opostos, para vocês entenderem que a gente soma, né? É aquele negócio, né, gente? A gente subtrai de um número negativo que dá positivo, aquilo que eu falei na videoaula mesmo. E a gente quer saber o tempo que eles vão levar para se encontrar, o delta t. Então, pensa aqui, ó, a gente já tem a velocidade, a gente já tem o percurso, o delta S, e a gente quer o delta t. Então, aqui a gente tendo velocidade média, delta S, delta t, a única fórmula que cabe é a fórmula da velocidade média é igual a delta S sobre delta t, tá bom? E aí é só você colocar, o delta S é 3, a velocidade é 9, 1 dividido por 9, 3 dividido por 9, dá 1/3, que é 1/3 de hora, ou 20 minutos. 20 vezes 3 dá 60. 60 minutos é 1 hora. E é só isso. Essa questão é interpretação também. Desenho ajuda, como eu já falei. Desenho fique muito mais fácil. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que eu tenha explicado legal. Tava pensando aqui agora, se não dá certo fazer com com as com as fórmulas do sorvete. Que eu tava pensando isso agora. Da gente jogar, tipo, posição inicial ali, ou fazer a posição inicial do 1C0, como se fosse marco inicial. Mas se a Fernanda fez, deu certo, que bom. Que dá certo pra fazer igual tá feito. Mas isso é só um jeito diferente. Mas se deu certo, fico feliz. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Não ficou mais nenhuma dúvida? Porque se ficou, a gente resolve, tá? Não ficou? Ok. Então, esse vídeo vai ser colocado no YouTube, não sei quando, de nada, tá? Eu preciso mandar, mas provavelmente logo, logo já tá lá. Preciso achar primeiro como que vai fazer. Nem sei como é que manda, mas enfim, vou parar de gravar, tá?